Olá, eu sou o professor Rogério Romano, você está no canal de Só da Vida, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. Esses dias que antecedem o Natal, né? Essa festa maravilhosa do Natal. Bem, qual a finalidade, afinal, da nossa vinda à Terra? Por que nós nascemos aqui? Por que viemos a este planeta? A este mundo fenomênico? O mestre explica na coleção Semeiros de Sor, no volume 21, o mestre fala assim: manifestar no mundo fenomênico o Filho de Deus, que é a essência do ser humano, esta é a finalidade da vida, ou seja, manifestar o nosso dissor, manifestar o homem-deus, manifestar o homem-essência no mundo fenomênico, esta é a finalidade da vida. Para isso viemos aqui. O mundo fenomênico abrange tanto o mundo material como o mundo espiritual, né? O mundo dos espíritos, né? A vida terrena do homem consiste numa sequência parcialmente determinada, tá, gente? A vida do ser humano aqui no mundo fenomênico consiste numa sequência parcialmente só determinada, pelo qual o Filho de Deus, ou seja, o homem essência, deve passar ao se projetar no mundo fenomênico, constituído de tempo e espaço, né? Ok. Isso é comparável ao fato de uma semente de flor, né, se submeter ao sol, à chuva, né, germinar, crescer, produzir botões e florescer. É equivalente a isso. O homem essência, que é filho de Deus, passa por uma sequência de acontecimentos, ora desfrutando a felicidade, ora lutando contra adversidades. É o mundo dualismo, o mundo da dualidade, né? Para se projetar perfeitamente no mundo fenomênico. Para se projetar aqui, ele está sujeito a princípio da lei da dualidade, né? Ora ele desfruta de felicidade e ora ele se debate contra adversidades. Pois bem, como essa projeção se faz através do acúmulo de vibrações mentais, o qual o ser humano tem a liberdade de pensamento para purificar ou macular ainda mais com a ilusão, o processo da manifestação do homem-essência no mundo fenomênico pode ser acelerado ou retardado conforme a mente de cada um. Aqui está, você deve entender bem, né? Então, esse processo de libertação do mundo da dualidade e a manifestação do homem-essência, do dissor em nossas vidas, nesse mundo, que é a finalidade da nossa vida aqui, vai depender de a gente acelerar o processo através do despertar espiritual para a verdade, compreendendo agora que é dissor, agora que é paraíso, somos filhos de Deus perfeitos e maravilhosos, sendo de pecado, doença e morte, agora aqui é paraíso, agora aqui é o mundo da plenitude de Deus, é o mundo onde tudo já está consumado para a plenitude da vida da criatura humana, filho de Deus. Esse é o despertar, esse é atingir a iluminação espiritual, né? Então, esse processo, ele pode ser acelerado ou pode ser retardado, dependendo de cada um, ou dependendo do empenho de cada um em procurar a libertação, né? E a iluminação espiritual. E dentro desse processo de despertar, é muito importante que a gente recorra às ferramentas fundamentais da Seijo Noé. Leitura da Sutta Sagrada, o Kanro no Rou, a chuva de néctar da verdade, todos os dias. A prática da meditação Shinsokan, todos os dias, porque se nós estamos aqui, a finalidade é manifestar o homem essência no mundo fenomênico, o homem pleno de felicidade e de plenitude,
a prática, a leitura da Sutra Sagrada e o Shinsokan são ferramentas imprescindíveis pelo poder de purificação que essas ferramentas possuem. Pelo poder de purificação e libertação das ilusões mentais, né? Facilitando, impulsionando tremendamente o nosso processo de libertação da ilusão, né? E a consequente manifestação do Tissot, da iluminação em nossas vidas. O processo pode ser, como o mestre fala, o professor Taniguchi fala, esse processo ele pode ser acelerado ou pode ser retardado. Mas se você, ao invés de acelerar o processo, trabalhando a sua iluminação espiritual, adquirindo cada vez mais consciência da verdade, você preferir ficar preso, focado no mundo da ilusão, crendo na ilusão, ainda vai macular ainda mais o seu ser essência. E você vai se afastar ainda mais do processo de manifestação do Tissot na sua vida fenomênica aqui, né? Isso tem que ficar bem claro. Por essa razão, que para acelerar esse processo, que é o que nós queremos, né? Ninguém quer retardar esse processo aqui, né? Vamos retardar o processo de eliminação e permanecer numa vida de sofrimentos no mundo fenomênico. Não queremos isso, né? O objetivo é retardar, o objetivo é acelerar o processo, né? Para que nós libertemos de uma vez por todas desse mundo de ilusão, desse mundo fenomênico ilusório, dualista, né? Então, se a finalidade é essa, o primeiro passo, o professor Taniguchi explica nesse texto, é a gente procurar se conscientizar cada vez mais dessa verdade, homem e filho de Deus, e da existência única do Tissot, como forma de sair desse mundo dualista, tá? Essa matrix dual, e atingir a unicidade do todo, através do Tissot, tá certo? Esse é o primeiro passo. Agora, para alavancar, para que esse objetivo seja conseguido com maior rapidez e maior eficácia, nós temos ferramentas de purificação do nosso subconsciente, dessas ilusões, limpando as ilusões, a purificação da nossa casa, a purificação do nosso entorno, a purificação de todo o que nos cerca, iluminando com a palavra da verdade, né? Nos iluminando, favorecendo a purificação da nossa vida, do nosso ser e do nosso entorno, no qual nós vivemos. Essa purificação do entorno, ela prossegue infinitamente, ad infinitum, porque a vibração da verdade, ela jamais se extingue, né? E também acelerando o processo evolutivo da própria humanidade como um todo. Você vira se transformando numa ferramenta também de libertação da humanidade como um todo. Uma vez que essas vibrações, elas prosseguem, elas seguem o seu trabalho ad infinito, certo? Então, seguindo uma ordem, precisamos acelerar o processo de libertação. Como? Fortalecendo a convicção na verdade, homem e filho de Deus. E para acelerar a manifestação, para acelerar o fortalecimento dessa convicção, precisamos utilizar ferramentas espirituais que são extremamente poderosas, que vão nos permitir uma aceleração incrível nesse processo de libertação da ilusão e consequente manifestação do homem-essência aqui nesse plano, que é o nosso objetivo. Mais uma vez vamos falar, primeiramente em termos a recitação da Sutra Sagrada e a prática do Shinsokan. Essas duas ferramentas maravilhosas de libertação da ilusão, né? O mestre fala aqui, ainda no volume 21, ele fala sobre a questão da Sutra Sagrada. Assim, ele fala assim, como todos já devem saber,
São enormes as bênçãos proporcionadas por essa sutra sagrada. Por essa sutra sagrada aqui. Como todos devem saber, são enormes os benefícios, as bênçãos recebidas, proporcionadas pela recitação dessa sutra sagrada. Ontem mesmo, o senhor Takuti relatou o caso de uma certa senhora que estava sofrendo de uma causa de gravidez, problema de gravidez intrauterina. Foi orientada, ela estava sofrendo problemas de gravidez intrauterina. Então acabou, aliás, desculpa, extrauterina, né? A gravidez normal é intrauterina mesmo. Estava sofrendo problemas de gravidez extrauterina. Foi salva, tudo se processou, a regularização do organismo dessa senhora, pela recitação da purificação da vida dela. Né? Então, aqui, por essa razão, a gente não pode deixar de enfatizar, se nós compreendamos de uma vez por todas essa necessidade da prática espiritual, principalmente Sutra Sagrada e Shinsokan, né? São inúmeros os casos de cura, de casos de transcendência de problemas financeiros, de problemas econômicos, de processos da justiça, enfim, nos mais variados setores da vida. São incontáveis os casos de destravamento das mais diversos tipos de dificuldade na vida, pela simples recitação da leitura da Sutra Sagrada. Nós temos que ter consciência, nós ocidentais, infelizmente, somos muito poucos dotados de paciência, infelizmente, para a oração. Mas já está na hora de nós começarmos a mudar essa realidade, né? Mudar, entender. O professor Miyoshi Matsuda, que foi um pioneiro da Seijinoe no Brasil, né? Que foi o homem que trouxe a Seijinoe para o Brasil na década de 30 do século passado, grande discípulo do mestre, veio ao Brasil, enviado pelo mestre, esteve no Japão, estagiando com o mestre Masaru Taniguchi, chegou ao Brasil com a missão da difusão dessa verdade maravilhosa, desse ensinamento maravilhoso. Ele tinha por hábito, chegava na casa, ele narra na sua biografia, pessoas estimadas iam na casa dele em busca de socorro. O que ele fazia? Estava com problemas de saúde, né, doenças, e as pessoas, ele só pegava a Sutra Sagrada, ele dizia para a pessoa, ele pegava a Sutra e dizia, vamos lá, Santo Sutra resolve. Falava assim, o Santo Sutra resolve. E saía com a pessoa, e resolvia mesmo. Já dissemos isso aqui. A Sutra Sagrada, ela tem um poder de purificação em nossas vidas, em todos os setores da nossa vida, em qualquer setor da vida esteja havendo problemas, podem ser purificados e transcendidos, né? Desintegrados, sem sofrimento, através da recitação da Sutra Sagrada, a chuva de néctar da verdade. Este livro, ele tem um poder que ainda a maioria das pessoas, nós todos, ainda não nos conscientizamos de todo o poder que tem esse livrinho aqui. Inclusive como proteção, né? O professor Taniguchi recomenda que antes, quando sair para a rua, sair de casa, sempre portar no bolso a Sutra Sagrada, porque ela proporciona grande proteção a quem a porta. Ele narra o caso de uma companhia de soldados japoneses
que portavam a Sutra Sagrada no bolso, praticamente, debaixo do intenso tiroteio que eles foram submetidos, quase nenhum sofreu baixa, quase não teve baixa da divisão, devido à proteção da Sutra Sagrada. É preciso que a gente entenda isso aí, né? É preciso que a gente desperte para esse fato. A gente conseguir dar um valor a esse livrinho que ele tem, o valor que ele merece e que ele tem pelo poder divino que ele possui. A recitação da Sutra Sagrada, ela é capaz de proporcionar a libertação de qualquer problema, fenômeno que exista, se for feita persistentemente e fervorosamente, tendo consciência do que representa esse livrinho, né? Para a manifestação da nossa essência nesse mundo. É importantíssimo isso. Há casos e casos e casos de relatos de problemas transcendidos, né? Teve o caso também de um senhor que estava, um militar japonês estava preso na China após a Guerra do Pacífico, estava preso como criminoso de guerra. Ele fala na sua memória que ele era absolutamente inocente disso aí. Mas naquela época, naqueles momentos, a pessoa que era assim, arrolada naquela confusão, envolvida, era muito difícil provar isso, né? Estava lá com centenas de prisioneiros condenados à morte por ter cometido crimes de guerra, que ele não havia cometido. Bem, chegou às mãos dele a Sutra Sagrada, chama de Néctar da Verdade. Veja bem, chegou lá num papel transcrito à mão, num rolo de papel, parece um pergaminho, todo enxurrado, usado, suado, melado. Ele pegou aquela Sutra Sagrada como se pega o maior tesouro da vida dele, e começou a fazer a recitação da Sutra Sagrada horas, o tempo todo. Ele estava lá preso na cela, não tinha mesmo o que fazer. Esse vou entender isso aqui, o poder que me falaram que essa oração tem, vou fazer e vou aproveitar o tempo. E começou a fervorosamente, com confiança, a recitar a Sutra Sagrada direto, uma vez após outra, o tempo todo, até cansar, dias e dias. Chegou um carcereiro, numa ocasião, e falou para ele assim: Senhor Endo era o nome dele, Senhor Endo, o senhor não me parece culpado. Vejam só, hein? O carcereiro chinês, Senhor Endo, cheio de ódio japonês naquele momento, o senhor não me parece culpado, Senhor Endo. O senhor disse: não, mas eu sou inocente realmente. O senhor já entrou com recurso? Eu disse: não, já fiz 3 cartas, já fiz 3 apelações, mas foram negados todas as 3. Mas para quem o senhor escreveu? Eu escrevi para cá, para a direção aqui do presídio. Mas não, aqui não resolve nada, eu vou lhe orientar. O senhor escreve uma outra carta de solicitação de clemência, que eu vou encaminhar para o setor certo, o setor correto. Ele prontamente escreveu a carta, entregou ao carcereiro, e o carcereiro prontamente enviou para aquele endereço correto. Pois bem, dali a 15 dias, o carcereiro chegou na porta da cela dele e disse: olha, senhor Endo, arrume sua bagagem, que a sua clemência foi concedida. O senhor foi considerado inocente e o senhor está livre para retornar ao Japão. Você imagina o que esse homem sentiu naquele momento? Segundo a narrativa do próprio senhor Endo, ele ajoelhou-se no chão da cela, agradecendo ao Masaru Taniguchi e a Sutra Sagrada. Ele passou 1 hora chorando que ele não conseguia parar, rolando pelo chão, chorando de emoção, de alegria, de felicidade.
por aquele milagre, aquele prodígio acontecido na vida dele, uma situação de morte quase inevitável, em condições impossíveis de acontecer, uma reversão daquele quadro. E ele conseguiu. Retornou ao Japão, tornou-se adepto da Seichonoye, fervoroso preletor da Seichonoye, o resto da sua vida, pregando esse ensinamento maravilhoso. O milagre conseguido por esse homem é assim uma coisa que, olha gente, não tem como você explicar, olha, não tinha a menor possibilidade daquilo acontecer naquele momento. Tal a situação estava estabelecida, a situação política daquele momento, não era possível isso acontecer. Só seria possível acontecer com uma transcendência fenomenal naquela situação. Né? Que a verdade se manifestar, a inocência dele poder ser manifestada e, em consequência, a concessão da clemência. Só um milagre divino, e esse milagre divino foi conseguido, a salvação da morte eminente e inevitável e fatal, foi afastada pela receptação fervorosa da chuva de néctar da verdade. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela vossa atenção e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.